Uma vez que a palavra igreja, que no grego é eclésia, aparece pela primeira vez em nossa sessão de Atos, capítulo 2, versículo 47, vamos fazer uma consideração à centralidade da igreja no pensamento dos cristãos primitivos. Em Atos e no restante do Novo Testamento, vemos que os primeiros cristãos se reuniam em lares e não em edifícios construídos para fins eclesiásticos. Comenta-se que a religião foi desassociada de lugares sagrados específicos e passou a girar em torno do lugar universal de moradia, ou seja, o lar. De acordo com Unger, um comentarista, os lares continuaram a ser o local de reunião dos cristãos durante 2 séculos. Nossa tendência de pensar que a igreja primitiva foi forçada a se reunir nos lares por questões econômicas, não se tratando, portanto, de uma escolha resultante de considerações espirituais. Estamos tão acostumados com templos e capelas que os consideramos o ideal de Deus. Temos, porém, motivos fortes para crer que os cristãos do século I talvez fossem mais sábios e mais espirituais do que nós. Em primeiro lugar, não é coerente com a fé cristã e sua ênfase sobre o amor gastar verdadeiras fortunas em templos luxuosos quando existem pessoas tão necessitadas ao redor do mundo. A esse respeito, observa outro comentarista, chamado Stanley Jones, ele diz assim, abre aspas, olhei para o bambino, o menino Jesus, coberto de joias caras na catedral em Roma. Depois, saí da igreja e vi o rosto de crianças famintas e me perguntei se diante dessa fome Cristo estava apreciando suas joias. Uma ideia persistiu. Se ele estava, ou seja, se Cristo estava, então eu não podia mais apreciar o conceito de Cristo. O bambino coberto de joias e as crianças famintas eram um símbolo do que fizemos ao cercar Cristo com os adereços luxuosos das igrejas e catedrais imponentes e, ao mesmo tempo, nem sequer tocar nas injustiças fundamentais da sociedade humana, em razão das quais Cristo é deixado faminto nos desempregados e desvalidos. Além de ser crueldade, também é um desperdício gastar dinheiro com templos caros, usados apenas algumas horas por semana. Como fomos parar neste mundo de fantasia irracional no qual gastamos tanto em troca de tão pouco uso? Nossos programas de construção têm sido um dos maiores empecilhos para a expansão da igreja. Somas exorbitantes gastas para repor o capital e cobrir os juros levam os líderes das igrejas a resistir a toda iniciativa de começar novas congregações. A perda de membros poderia colocar em risco a renda necessária para pagar pelas construções e manutenções dos edifícios prontos. Uma geração ainda não nascida já se encontra enterrada em dívidas e a esperança de crescimento da igreja é sufocada. De acordo com um argumento comum, devemos construir templos grandiosos a fim de atrair os incrédulos para os cultos. Além de ser carnal, esta linha de raciocínio ignora completamente o padrão do Novo Testamento. As reuniões da igreja primitiva eram voltadas, em sua maior parte, para os cristãos. Eles se reuniam com o propósito de receber a doutrina dos apóstolos, desfrutar comunhão, partir o pão e orar.
Confira um versículo importante e que deve ser sublinhada na sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 42. Não evangelizavam convidando pessoas para os cultos de domingo, mas testemunhando àqueles com os quais tinham contato durante a semana. Os recém-convertidos eram, então, acolhidos na comunhão das igrejas, nos lares, onde recebiam alimento e incentivo. É bom destacar aqui que, quando se fala em igreja, nunca o Novo Testamento está pensando no prédio e muito menos na casa, mas sim as pessoas que fazem parte daquela igreja local, poucas ou muitas. Por vezes é difícil levar as pessoas aos cultos em templos imponentes. Além de resistir fortemente ao formalismo, os visitantes têm em que eles têm que alguém peça uma contribuição. Não é raro ouvirmos alguém se queixar de que a igreja só quer o dinheiro do povo. Contudo, muitas dessas mesmas pessoas estão dispostas a participar de um estudo bíblico formal no lar. No ambiente menos estruturado, elas não precisam se preocupar com o cerimonial e se sentem mais à vontade. Na verdade, a igreja nos lares é ideal para todos os países e culturas. Se fizéssemos um levantamento de todos os locais de reuniões dos cristãos ao redor do mundo, provavelmente descobriríamos que mais igrejas se reúnem nos lares que em qualquer outro lugar. Ao contrário das catedrais e igrejas imponentes de hoje e também de inúmeras denominações, missões e organizações para-eclesiásticas, os apóstolos de Atos não tentaram formar nenhum tipo de organização para realizar a obra do Senhor. A igreja local era um grupo usado por Deus na terra para propagar a fé, e os discípulos se contentaram em trabalhar nesse contexto. Nos últimos anos, temos testemunhado uma explosão de organizações gigantescas nos meios cristãos. Toda vez que um cristão tem uma ideia para propagar o Evangelho de Cristo, nasce uma nova missão, corporação ou instituição. Como consequência, mestres e pastores competentes são afastados de seu ministério, prioritários a fim de se tornarem administradores. Se todos os indivíduos encarregados de administrar missões estivessem servindo no campo missionário, a necessidade de obreiros seria bem menor. Essa proliferação de organizações também exige somas elevadas de dinheiro para manter as despesas gerais e impede que mais verbas cheguem ao trabalho evangelístico propriamente dito. A maior parte das contribuições recebidas por organizações cristãs é gasta com despesas de manutenção e não com o propósito original para a qual essas organizações foram criadas. Com frequência, as organizações são um empecilho para o cumprimento da grande comissão. Jesus disse aos discípulos que ensinasse todas as coisas que ele ordenou. Muitas pessoas que trabalham para organizações cristãs descobrem que não têm permissão de ensinar toda a verdade de Deus. Não devem tratar de certas questões controversas por medo da organização perder seus mantenedores. A multiplicação de instituições cristãs também gera com frequência facções, inveja e rivalidade extremamente nocivas para o testemunho cristão. Considere a multiplicidade de organizações cristãs que se sobrepõem
no trabalho, no lar e no exterior. Cada um compete por um número limitado de funcionários e recursos financeiros cada vez mais escassos. Considere também quantas dessas organizações nasceram, de fato, da mera rivalidade humana. Apesar das declarações de missão normalmente fazer em referência à vontade de Deus. A visão dos fundadores se perdeu e a glória de um movimento outrora dinâmico se apagou, mas as engrenagens continuam em movimento. Foi por sabedoria espiritual e não por ingenuidade primitiva que os primeiros cristãos se abstiveram de fundar organizações humanas para realizar a obra do Senhor. Ao contrastar o trabalho dos apóstolos com os métodos mais comuns empregados pelos missionários de hoje, um autor perspicaz observou: fundamos missões, os apóstolos fundaram igrejas. A diferença é gigantesca e sugestiva. Os apóstolos fundaram igrejas e nada mais, pois para os fins em questão, nada mais era necessário ou igualmente apropriado. Em cada lugar onde trabalhavam, reuniam os convertidos em igrejas locais com presbíteros. Sempre vários presbíteros, e não apenas um. Confira estas passagens que vou citar agora. Atos capítulo 14, versículo 23. Atos capítulo 15, versículos 6 e 23. E Atos capítulo 20, versículo 17. Também Filipenses capítulo 1, versículo 1. Para guiar estes presbíteros, eram levantados na igreja, indicados pelos apóstolos, para guiar, governar e pastorear o povo de Deus. Homens qualificados pelo Senhor e reconhecidos pelos santos. Confira outras passagens também relacionadas aos presbíteros. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. E 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 a 19. Enquanto os apóstolos nomeavam ou indicavam, talvez melhor dizendo, presbíteros, as igrejas locais escolhiam diáconos. Confira Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 6, e Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Então, estes diáconos, que seria servos, cuidar das poucas, porém importantes questões temporais e especialmente da distribuição dos fundos da igreja. Nós também encontramos no Novo Testamento que os diáconos, eles cuidam também de questões espirituais, não somente temporais. A única coisa que eles, os apóstolos, fizeram em termos de organização foi reunir os discípulos em congregações desse tipo. Além dessas igrejas locais, não encontramos no Novo Testamento nenhuma organização, nem a semente de uma estrutura mais complexa. Para os primeiros cristãos e sua liderança apostólica, a igreja local era a unidade terrena divinamente estabelecida por meio da qual Deus escolheu operar. A única unidade a qual Deus prometeu perpetuidade foi a igreja. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.